Som. Queridos irmãos, a graça e a paz. Amém. Bom dia. Quero convidá-los a abrir o nosso precioso documento de Hebreus, capítulo 13, a partir do verso 18. Meus irmãos, incumbida a mim uma tarefa muito honrosa nesta manhã de encerrar uma série de exposições que ela começou lá em 17 de dezembro de 2023. Na ocasião, nosso pastor Jamerson, ele começou essa série de exposições. Naquele momento ele expôs Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Ele expôs naquele momento e no decorrer dos meses, fomos estudando capítulo a capítulo. Pastor Rônico, pastor Jorge, a irmã Janeide também chegou a pregar. E essa tarefa muito honrosa da gente encerrar um documento como esse, tão precioso, e que ao longo de 7 meses foi tão frutífero para as nossas vidas. Amém? Quero convidá-los, caso os irmãos já abriram, né? Hebreus capítulo 13, a partir do verso 18. Verso 18. Orem por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Peço com insistência que vocês façam isto, para que eu lhes seja restituído o mais depressa possível. Ora, verso 20, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele, que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Verso 22. Irmãos, peço que escutem com paciência esta palavra de exortação, porque na verdade escrevi de forma bem resumida. Saibam que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele vier logo, irei vê-lo na companhia dele. Verso 24. Saúdem todos os seus líderes, bem como todos os santos. Os da Itália mandam saudações. Verso 25. A graça esteja com todos vocês. Fique com sua Bíblia aberta, mais uma rápida palavra de oração. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela benesse desse momento, mais uma vez de estarmos reunidos em Tua santa e preciosa presença, Senhor. Rogamos a Ti, como Teu servo orou mais uma vez, para que o Senhor, de uma forma misericordiosa, graciosa, ilumine a nossa mente e se instrumentalize a partir de nós, para que a Tua palavra seja exposta com fidelidade, para que esta exposição alcance os corações dos meus queridos irmãos, nas suas diferentes demandas emocionais, físicas, pessoais, psicológicas, para que o Teu nome seja enaltecido. E assim nós somos gratos a Ti, pelo santo e excelso nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos aqui ao longo de 7 versículos para o encerramento desse documento, da exposição desse documento. Claro que é importante frisar que tudo que nós lemos aqui, do verso 18 ao verso 25, tem toda uma expressão de continuidade daquilo que foi pregado no domingo passado. Foi pregado no domingo passado, foi entre os versos 7 aos versos 17, 10 versículos. Meus queridos irmãos, confesso aos irmãos que no momento que eu lia o texto, relia o texto, a carta, e procurava me munir da maior quantidade de ferramentas possíveis, né, para a interpretação de um documento como esse, um documento o qual o autor é extremamente muito versado no Antigo Testamento. Como os irmãos sabem, né, canonicamente nós não temos precisão de quem é o autor, existem especulações, estudos. Por exemplo, os pais da igreja chegaram em concordância de que seria o apóstolo Paulo. Todavia, claro, nós ficamos com o cânone bíblico e apenas o Senhor sabe quem é o autor de Hebreus.
O autor de Hebreus, ele escreve um documento estritamente pastoral. Isso nós percebemos desde o capítulo 1 até aqui o capítulo 13. E aqui no capítulo 13, mais do que nunca, nós percebemos a postura, o amor pastoral desse autor. Sem dúvida, esse autor, este homem, um homem de Deus, sem dúvida, ele fazia parte, talvez, do rol de lideranças espirituais desses irmãos. Em primeiro lugar, isso cabe pela razão da escrita desse documento. Domingo passado eu falei, peço licença para repetir, nós jamais podemos esquecer de qual é a mensagem central ou o objetivo central desse documento. Leia-se. É importante considerar que a Epístola de Hebreus é um documento dirigido originalmente a crentes judeus convertidos que eram tentados a voltar ao judaísmo. Esse daqui é um escopo central e a gente não pode deixar de ler o documento de Hebreus sem olhar para esse objetivo central. O que ocorre? O nosso querido autor de Hebreus, para que ele pudesse doutrinar esses irmãos, aconselhar esses irmãos de uma forma amorosa, mas ao mesmo tempo exortativa, porque o documento de Hebreus é uma exortação em alguns momentos muito dura, muito incisiva, muito pesada. Mas aqui o autor de Hebreus, ele coloca e diz para os irmãos que ele, como aquele que foi incumbido para direcionar a vida desses irmãos, pastorear a vida desses irmãos, ele faz isso com amor. Por isso que aqui, mais do que nunca, dos versos 18 aos versos 25, nós percebemos uma postura bastante pastoral desse autor. E aí, meus irmãos, ele já inicia isso no versículo 18, leiam comigo. Ele diz assim: orem por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. O que nosso querido autor está querendo dizer para os seus irmãos? É importante ressaltar, meus queridos irmãos, um ponto central aqui. O reverendo Nicodemos, tá? Outros comentaristas, e o F.F. Bruce, que é o comentarista que eu usei como escopo principal para me ajudar na análise interpretativa histórica de Hebreus, ele afirma que nós não sabemos as razões, mas esse homem aqui, ele estava longe da sua comunidade. Esse documento, assim como o apóstolo Paulo fez em diversos momentos, esse documento era uma maneira de orientar à distância esses irmãos, pastorear à distância esses irmãos. Não sabemos as razões, mas ele não podia estar com essa comunidade, ele não podia estar junto com esses irmãos. Inclusive no final, quando ele diz, quando Timóteo, que ele diz que Timóteo foi posto em liberdade, se ele vier logo, eu irei vê-los, ou seja, ver vocês na companhia de Timóteo. Pelo documento aqui, Timóteo estava preso, isso era comum nessa época. Em Atos nós temos diversos relatos, provavelmente, irmãos, por causa da pregação do Evangelho. Então ele afirma isso, então ele não estava junto com essa comunidade. Então perceba que o pedido dele, tá? Inclusive de forma didática, a gente consegue perceber que do verso 18 ao verso 25, o autor de Hebreus faz 6 pedidos. O primeiro pedido que ele faz, orem por nós. É o primeiro pedido que ele faz aqui. Esse pedido tem muito a ver com o verso 17. Verso 17, quando ele diz o seguinte: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo, do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Nós expomos o versículo 17 na semana passada. Então, esse versículo 18, inclusive, esse nós aqui, está muito mais numa perspectiva retórica. Na verdade, ele está se referindo a ele mesmo. Então, orem por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa. O que ele está querendo dizer com essa ideia de consciência limpa? Ele está querendo dizer o seguinte: eu doutrinei vocês, eu ajudei vocês, eu escrevi esse documento para vocês, para que vocês progredissem na fé,
para que vocês se tornassem cristãos melhores, para que vocês não olhassem mais para os penduricalhos da religião judaica, para os ritos cerimoniais, para que vocês olhassem para Cristo. Eu escrevi para vocês e eu estou de consciência limpa. O que ele está querendo dizer? E ele continua: querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Meus queridos irmãos, que aplicação a gente no primeiro momento remete aqui. E veja, isso não é a primeira vez que eu quero ressaltar isso na exposição que nós vamos fazer hoje. Mas como ele pede para que a comunidade que ele pastoreia, que ele também é líder, que ele está escrevendo, que ele ora por esses irmãos, que ele zela por esses irmãos, e a gente percebe isso. E a gente percebe isso também no verso 17, por isso que ele diz: obedeçam aos seus líderes, porque eles zelam pela alma de vocês. Então certamente, pela escrita desse documento, este homem, ele zelava pela vida dessa igreja. Não é à toa que ele dedica um tempo para escrever para esses irmãos, que ele está preocupado com as almas eternas desses irmãos. Então, o que ocorre aqui? A gente percebe que para esse pastor, que para esse líder, a oração do seu rebanho a ele era importante. E olha que interessante, ele diz: orem por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Irmãos, aí olha o verso 19: peço com insistência que vocês façam isso. Fazer o quê? Esse termo "isso", que é um pronome demonstrativo, está remetindo à primeira frase: que orem por nós. Então ele pede para que orem por ele, e ele de novo ele repete: orem por nós insistentemente, como se ele dissesse: a oração de vocês por mim é importante, eu tenho expectativa de que vocês orem por mim, que velem por mim em suas orações, porque eu zelo pela alma de vocês. Eu estou preocupado com a doutrina de vocês. Eu não quero que vocês morram olhando ainda para os ritos cerimoniais judaicos. Eu quero que vocês morram um dia olhando para Cristo como autor e consumador da fé de vocês. Como é importante a gente perceber a preocupação desse pastor para com a sua comunidade. E como é interessante perceber que para ele, se ele zelava por esses irmãos, se ele gastou tempo escrevendo esse documento, se ele gastou tempo dizendo: irmãos, progridam na fé, como a gente viu na exposição aqui de Hebreus 5, do 11 ao 14, de Hebreus 6, do 1 ao 3, quando eles dizem: vocês precisam ser maduros na fé. Veja como esse pastor é duro. Veja como esse pastor, ele é extremamente incisivo. Vocês não é para tomar, lá no capítulo 5 e capítulo 6 do mesmo documento de Hebreus, quando ele diz: vocês não é para estar tomando mais leite, vocês já eram para ser mestre na fé, vocês já têm tempo de caminhada, vocês já entenderam a sã doutrina, vocês já entenderam a palavra de Cristo, vocês já entenderam o evangelho genuíno. Se vocês já entenderam isso, vocês precisam ser mestre. Esse mesmo homem que lá no capítulo 5 e no capítulo 6 escreveu para esses irmãos, é o mesmo homem que diz: orem por mim, me coloquem nas suas orações, velem pela minha alma, cuidem para que eu possa ir ver vocês com saúde. E aí, irmãos, ele diz no verso 19: peço com insistência que vocês façam isto. Aí ele apresenta aqui a razão: para que eu lhe seja restituído o mais depressa possível. Esse termo aqui, restituído, na minha versão, né, a versão que geralmente eu utilizo, que é a Nova Almeida Atualizada, nessa versão aqui, o que se quer dizer? Qual é o significado, o sentido aqui? É que a ideia de ser restituído é para que eu esteja o mais depressa possível com vocês. A gente não sabe aqui o tempo que esse pastor passou longe dessa igreja. A gente não sabe o tempo que ele gastou para escrever esse documento.
Ao mesmo tempo, nós não sabemos de forma precisa, dentro da cronologia da época, pelo menos eu não tenho informação hermenêutica sobre isso, para afirmar como é que chegou para esse pastor, para esse líder, que era necessário escrever esse documento, provavelmente porque a perseguição religiosa estava com muita ênfase dentro dessa comunidade. Então, se o tema central é escrever para judeus convertidos, porque eles estavam sendo tentados a voltar às práticas do judaísmo, né, as práticas judaizantes, então isso chegou ao coração desse pastor. Então nós não sabemos a precisão de tempo que isso aconteceu, mas sabemos o seguinte: ele tinha desejo de ver o seu povo, ele tinha desejo de reencontrar com esses irmãos. O que nós aprendemos aqui, irmãos, de uma maneira muito interessante, e que me chama muito a atenção aqui, que se para o pastor desta comunidade era incumbência dele zelar pela vida desse rebanho, era incumbência do rebanho orar pela vida do pastor, é incumbência do rebanho velar pela vida dele, pensar nele nas suas orações, pensar nele nas suas demandas emocionais, dificultosas, porque a vida, meus queridos irmãos, a vida ela traz momentos aflitivos para todos da igreja de Cristo, para as ovelhas, para os pastores, para os mestres, para os diaconatos, para todas as aflições vêm. Então, quando ele diz orem por mim, ele está dizendo: quando vocês oram por mim, vocês estão exercendo um ofício importante. E nós aprendemos isso aqui. E quando ele diz orem por mim, ele fala: orem por mim, para que o mais breve possível eu veja vocês, eu abrace vocês. Hoje eu escrevo por carta, mas amanhã, se for possível, eu quero estar no púlpito da igreja, olhando para vocês, doutrinando vocês, pregando para vocês. É como se esse pastor dissesse: a minha vida faz sentido porque vocês são minhas ovelhas. A minha vida, o meu ofício, a minha razão, a minha vida vale a pena porque eu subo naquele púlpito e eu prego para vocês, e eu oro por vocês, e eu zelo por vocês. Essa é a ideia que o autor aqui ele traz, o autor de Hebreus. Meus irmãos, quando eu li e reli, eu diria: nossa, que documento pastoral. Que documento pastoral. Que amor esse homem tinha por esses irmãos. E aí ele continua. No verso 20, ele diz assim: o Deus da paz, ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, vírgula, o grande pastor das ovelhas, vírgula, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe, olha os verbos, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele, que ele, olha o verbo, opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Vamos trabalhar um pouco nesses dois versículos. Há muita beleza teológica e doutrinária nesses dois versículos. Muita beleza. Uma leitura mais atenta, para que os irmãos entendam a minha proposta de exposição no verso 21, verso 20 e 21. Olha só, ele diz assim: o Deus da paz, ele começa: o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus da paz ressuscitou Jesus Cristo, vírgula, o grande pastor das ovelhas, vírgula, pelo sangue, por intermédio, a ideia de pelo, por intermédio
do sangue da eterna aliança. O Deus da paz, que ressuscitou Jesus, que é o grande pastor, que pelo sangue da eterna aliança, pelo seu sacrifício, aceito por Deus, para justificação dos pecados, aperfeiçoe vocês. Quais são os pontos aqui que me chamam a atenção? Primeiro, o F.F. Bruce, ele afirma que no documento de Hebreus, essa é a única referência à ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, nessa epístola. O que me chama a atenção aqui, que são pontos bem importantes para a gente analisar. Primeiro, o autor diz que o aperfeiçoamento desses irmãos será por intermédio de Cristo, o grande pastor das ovelhas. Veja bem, no português, na gramática portuguesa, quando se deseja destacar de forma enfática uma expressão, se usa o que os gramáticos consideram como um aposto. O que é um aposto? Aqui é um termo isolado por vírgulas, para que se refira de uma maneira específica a algum termo anterior da oração, ou algum sujeito. Olha aqui que o autor de Hebreus fala: Jesus, vírgula, o grande pastor das ovelhas, vírgula. Isso aqui é um aposto, segundo a gramática portuguesa. Por que ele dá esse destaque? Por que ele faz essa referência a Jesus como o grande pastor das ovelhas? Inclusive, o único momento em que há uma referência a Jesus como pastor aqui, nesse sentido. Até anteriormente, ele trazia questões sobre a supremacia de Cristo. Por isso que ele usa muito o Antigo Testamento para dizer: Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior aos ritos cerimoniais, Jesus é superior a tudo, a todos. Nele reside toda a soberania. Por que o autor de Hebreus, a todo momento, desde o capítulo 1, ele tem essa preocupação dizendo: o Deus da paz que ressuscitou Jesus, o pastor das ovelhas, aperfeiçoe em vós. Por quê? Porque ele queria que essa comunidade entendesse, mais uma vez, isso é digno de nota para ser repetido com base na exposição de domingo passado. Irmãos hebreus, deixem os ritos judaicos, deixem as práticas cerimoniais, deixem a religiosidade e olhem para o pastor das ovelhas. Olhem para Cristo, porque o Deus da paz que ressuscitou, é Ele que vai aperfeiçoar em vocês todo o bem que o Senhor, que o nosso Deus quer que seja operoso em vocês. E aí um argumento interessante, e há um argumento interessante aqui, é como se o autor de Hebreus dissesse assim: veja bem, se Deus, atenção ao verbo aperfeiçoar, inclusive o verbo aperfeiçoar, ele não é exclusivo aqui no capítulo 13, isso aparece em outros momentos. A gente percebe que o autor de Hebreus, sobretudo, ele tem uma preocupação do progresso da fé dos irmãos. Você quer uma característica de um pastor bíblico? Vou dar uma característica, do ponto de vista doutrinário, uma característica, como de muitos queridos pastores na fé que eu conheço. Uma característica: ele se preocupa com o progresso espiritual das suas ovelhas. Ele se preocupa com o progresso doutrinário das suas ovelhas. Ele se preocupa para que as suas ovelhas aprendam. Ele se preocupa para que as suas ovelhas não entrem e voltem para casa, entrem na igreja e voltem para casa da mesma maneira, sem aprender nada, sem crescer em nada, sem ter nenhum progresso. Esse homem aqui de Hebreus era um pastor bíblico. Ele queria que esses irmãos progredissem, avançassem, fossem melhores, espiritualmente, doutrinariamente, teologicamente. Isso é claro aqui. Ele faz diferentes referências ao Antigo Testamento. Isso não é à toa.
É claro que isso é o respaldo teológico dele. E ele era um homem estritamente versado no Antigo Testamento. E se ele queria doutrinar esses irmãos, para que esses irmãos deixassem esses ritos judaizantes, para que eles olhassem para Jesus Cristo, ele usaria como argumento teológico o Antigo Testamento, e ele faz isso. E aí, meus queridos irmãos, a gente analisa, e a gente precisa olhar com muito cuidado, e ter o nosso coração aquecido, para quando os nossos líderes nos doutrinam. Por que são tão preocupados sobre que pregação você assiste? Por que são tão preocupados para que vocês tenham para que tenhamos uma teologia saudável, uma doutrina saudável, um embasamento bíblico, para que, assim como Pedro nos ensinou, para que respondam acerca da sua fé? Por que pastores bíblicos se preocupam com isso? Para que nós cresçamos, sejamos melhores, mais doutrinados, mais saudavelmente teológicos, espiritualmente crescidos na fé. Esse homem era um pastor bíblico, não tem dúvidas disso. Aí a gente olha mídia afora, e se depara com toda uma lambança sincrética, doutrinária, mística, neopentecostalizada, e milhões de pessoas dando crédito, irmãos, a doutrinas falsas, pífias, heréticas, enquanto o líder local dessa igreja subia. Se ele pudesse, ele subiria no seu público e dizia: olhe para Cristo, olhe para Cristo, olhe para Cristo. Quando os nossos líderes locais, quando pastores bíblicos sobem numa tribuna e digam: olhem para Cristo, deixem todo embaraço doutrinário, significa dizer que eles estão preocupados com a alma eterna das suas ovelhas. Isso é uma característica de um pastor bíblico, irrevogável. O autor de Hebreus não negociaria a doutrina de Cristo por nada. Outra característica de um pastor bíblico: ele não negocia a doutrina de Cristo por nada. Para um pastor bíblico, se for para ele subir na tribuna e pregar qualquer outra coisa que não seja Cristo, ele prefere não subir. Porque ele entende que não há supremacia maior, mensagem maior, que nenhuma tribuna é tão honrosa, se não for para falar a Cristo, se não for para anunciar a Cristo. Por isso que ele usa o verbo aperfeiçoe. É como se ele estivesse dizendo que o Deus da paz, que ressuscitou Jesus, que é o grande pastor da ovelha, que ele aperfeiçoe em vocês, que eles façam você crescer. Em janeiro, se você aprendia tanto de Bíblia, que você chega em dezembro aprendendo mais. Se você começou sua caminhada em 2021, que em 2024 no final você tenha aprendido mais. Se você hoje tem 5, 10, 15 anos, que você seja hoje um crente saudavelmente mais doutrinário do que quando você começou. Para esse pastor olhar para um irmão que ele conheceu há 10 anos atrás e que hoje ele é o mesmo, porque ele não amadureceu na fé, ele não teve crescimento espiritual, ele não teve crescimento doutrinário, olhar para esse irmão causaria tristeza nesse pastor. É como se ele dissesse: você há 10 anos é pastoreado por mim, há 10 anos eu prego Jesus, há 10 anos eu ensino doutrina bíblica, há 10 anos eu me esforço para expor a escritura o mais fiel possível, há 10 anos que eu procuro apresentar para você a teologia mais saudável. E onde está você quando eu prego, se você não cresce?
Onde está você quando no púlpito é pregado a Jesus? Onde está você? Porque se você não cresce, algum problema está acontecendo. É como se essa, entre muitos outros pontos importantes, fosse uma mensagem central do autor de Hebreus aqui. Aí no verso 21, aperfeiçoe vocês em todo o bem. Eu quero fazer uma referência aqui ao verso 16, quando ele diz assim: não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação. Por que o autor de Hebreus, por que esse pastor está falando para a sua igreja que ela tem que ser aperfeiçoada? Para que ela seja piedosa, para que ela tenha boas práticas, para que se tenha operosidade da fé. Se eu falei a característica de um pastor bíblico, deixa eu lhe apresentar uma característica de uma ovelha que está crescendo e que está progredindo. Você percebe nela características de operosidade da fé. O que eu estou querendo dizer com isso? Dentro das suas possibilidades, dentro das suas condições e da maneira como Deus vocacionou, ela vai dar fruto. O que o autor de Hebreus está nos ensinando? E isso eu quero usar como uma aplicação. Se não há sinais em nós de operosidade da fé, pode ser uma forte característica de que estamos estagnados, porque não há em nós nenhuma evidência de frutos. Você olha para ele, você olha para ela, não tem operosidade. Quem ele era na fé há 10 anos atrás, ele é a mesma coisa. O que ele sabia há 10 anos, é a mesma coisa. Ele não aprendeu, ele não progrediu muito. Mas ele está na igreja? Ele está na igreja. Ele escuta as exposições bíblicas? Ele escuta as exposições bíblicas. Talvez se matriculou até num seminário teológico, talvez. Ele participa com os irmãos, mas ele não progride. Ele não é operoso. Provavelmente é um forte indício de alguém que vive estagnado na fé. Não se vê nele ou nela nenhum fruto de operosidade. Aí o autor de Hebreus diz: aperfeiçoe vocês em todo o bem. Aí aqui o para que, no português, uma conjunção de finalidade. Para que possam fazer a vontade dele, o Deus da paz. O Deus da paz, por meio de Jesus Cristo, que é o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe você para que seja mais crente, para que seja mais discernido, para que seja mais doutrinário, mais piedoso, mais santo, mais homem de Deus, mais operoso, mais frutuoso. É isso que ele está querendo dizer. Aí ele continua, que ele opere, ele usou o verbo operar, em nós, o que é agradável a ele, em nós o que é agradável diante dele. Sabe uma coisa que eu acho interessante aqui nesse versículo? Reverendo Nicodemos, pastor Augusto Nicodemos, pregando sobre esse texto e comentando esse texto, ele diz que percebe aqui, no modo de ver dele, claro, né? Uma harmonia entre soberania de Deus e responsabilidade do homem. Assunto qual, dentro da teologia, é muito discutido, muito discutido. No meu modo de ver, é uma interpretação interessante do reverendo Nicodemos. E qual é o argumento que eu uso? O autor de Hebreus, como eu disse para os irmãos, ele é muito incisivo nessa carta, em muitos momentos ele é muito duro. Ele é muito duro. Isso explica, como eu falei para os irmãos, no versículo 18, por isso que ele diz, eu estou fazendo isso de consciência limpa. É como se ele dissesse, eu estou fazendo isso porque eu amo vocês. Eu estou fazendo isso porque eu quero ver vocês no céu.
Eu estou fazendo isso porque eu velo noite e dia pela vida de vocês. É como se eu estivesse dizendo isso. Então eu estou escrevendo de consciência limpa, do dever que me foi imposto como ministro do Evangelho, para ser pastor de vocês. Ele está dizendo isso, é como se ele dissesse isso. Aí ele fala assim, que o Deus da paz, o nosso Senhor Jesus Cristo, aperfeiçoe em vocês. Olha que interessante. Então, em vários momentos da carta ele diz, progridam na fé, se aperfeiçoem, sejam melhores, larguem esses penduricalhos religiosos, não voltem para práticas judaizantes, não voltem para os ritos cerimoniais, olhem para Cristo. Agora ele fala o quê? Que Jesus Cristo é quem aperfeiçoa eles. Sabe o que eu aprendo aqui? É uma aplicação bem interessante. Se o Espírito Santo, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, não operar na vida de uma ovelha, meus queridos irmãos, quem operaria? Ou quem vai operar? Se o Espírito Santo não convencer eu e você nesta manhã de que nós precisamos ter uma fé mais operosa, se o Espírito Santo, mediante o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, não operar isso no nosso coração, irmãos, nós vamos voltar para casa uma lata vazia, almoçar, se deitar, voltar à noite e congregar nessa comunidade 10, 20, 30, 40, 80 anos e voltar do mesmo jeito. Por isso que ele diz, que ele opere em vocês, que ele aperfeiçoe vocês, que eles mudem vocês, que vocês sejam melhores, porque é ele que pode fazer isso. É como se ele dissesse, eu estou conjecturando dentro da proposta do sentido do autor de Hebreus, é como se ele dissesse, se eu escrevesse 80 epístolas dessa, com a melhor fundamentação teológica e doutrinária possível, mas se o Espírito não operar em vocês, vocês permanecerão da mesma maneira. Vocês serão os mesmos crentes, inoperantes, estagnados, bebendo leite a vida toda bebendo leite, porque não suportam uma doutrina mais sólida, não suportam uma pregação mais incisiva, não suporta, irmãos, um maior arcabouço teológico, doutrinário, de pregação, de espiritualidade. Ele não suporta, porque passa a vida toda bebendo leite. É como se o autor de Hebreus estivesse ensinando isso. A vida toda bebendo leite, não progride em nada, não muda em nada, não há operosidade dele na fé, como nós explicamos anteriormente. Aí ele diz, que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de quem? De Jesus Cristo. A quem? Olha esse pronome quem, que aponta para Jesus. A quem seja a glória para todos sempre, amém. Você percebe que o autor de Hebreus, ele é destituído de toda e qualquer menção a penduricalho religioso. O que ele está preocupado? Ensinar Jesus para esses irmãos. Que Jesus aperfeiçoe o coração deles, que eles progridam na fé, que eles vão para o céu. O pastor bíblico é preocupado com isso, que minhas ovelhas vão para o céu, que elas progridam, que elas melhorem, que elas deem fruto, que elas sejam operosas. Aí o autor de Hebreus, ele vai aqui para o verso 21, verso 22. Antes disso, queria pedir ao pastor Jorge, por favor, a gente fazer uma menção a Filipenses 2,13. Filipenses 2,13. Filipenses 2,13. Isso aqui é o apóstolo Paulo, quando escreve para a igreja de Filipos. Porque Deus é quem efetua em vocês o verbo efetuar, tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade.
Quem opera numa ovelha para que ela cresça na fé? O Espírito Santo usando a liderança bíblica da igreja, para que a liderança bíblica da igreja pregue para esses irmãos. E por intermédio do Espírito Santo, ele opera o efetuar na vida dessas ovelhas. Esse pensamento corrobora com esse pensamento do apóstolo Paulo quando ele escreve para Filipos. Vamos para o verso 22. Verso 22. Irmãos, peço mais um pedido aqui. Peço que escutem com paciência esta palavra de exortação, porque na verdade escrevi de forma bem resumida. Um ponto aqui interessante. Perceba, olha como o autor de Hebreus, olha como o nosso querido autor, primeiro ele faz isso lá no verso 18. Pois estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Aí no verso 22, ele vem pedir, tem traduções bíblicas que o termo usado aqui é por favor. Esse homem vela pela vida dessa igreja. Certamente, para que ele não tivesse com esses irmãos, era alguma necessidade muito grande da época. Como eu disse, historicamente, eu não tenho informações históricas. Pelo menos eu não encontrei nenhuma informação histórica que afirmasse por que esse homem não estava mais com esses irmãos, ou porque ele estava longe. A gente não sabe disso. Ele prega o que de melhor ele tem de doutrina bíblica, teológica para esses irmãos. O que de melhor ele apresenta nesse documento. E é, irmãos, um dos documentos do Antigo Testamento, irmãos, com maior profundidade teológica que nós podemos ter uma discussão. E ele olha no sentido figurado, né? Que aqui ele está escrevendo a epístola. Ele diz nessa epístola que, por favor, considere o que ele escreveu. Na Almeida Revisada, essa daqui minha é atualizada, diz: escutem com paciência. Na Almeida Revisada tem assim: suportem essa exortação. O que a gente aprende, irmãos, quando o autor de Hebreus fala isso? Ele zela por essa igreja, vela por ela, escreve um documento, doutrina a igreja, prega para a igreja, ora por ela, vela por ela, zela por ela, é preocupado com o progresso da fé dela e está dizendo: por favor, considere essa exortação. Sabe o que eu aprendo? Parece que tem horas que o expositor, o ministro ou o pastor, quando ele prega a palavra, só falta ele rogar a igreja com toda a força que ele pudesse ter para dizer: por favor, considere essa pregação. Por favor, suporta o que eu estou pregando. Por favor, considerem com paciência o que eu estou ensinando, porque não é de mim, mas é de Deus, é do Espírito. Ele está dizendo assim: escutem com paciência. O que ele está querendo dizer? Deem atenção. Se possível, leia e releia. Se possível, releia uma terceira vez. Se possível, pegue essa doutrina, pegue essa carta, coloque ela debaixo do seu travesseiro e olhe toda noite antes de dormir. Porque o que eu estou escrevendo, irmão, não é filosofia vã, não é ensinamento vã, é a palavra de Deus. Aí é interessante que ele fala assim, ele usa um argumento bem gentil. Que pastor gentil,
Que pastor amoroso, que homem bíblico. Ele diz assim: eu escrevi resumidamente. Ele está dizendo assim: olha, o que de melhor eu podia, eu resumi, para não cansar vocês, para que não fosse pesado vocês lerem, para que vocês não achassem que é muita coisa. Vocês estão lendo muita coisa. Não, eu quero que vocês só leiam isso aqui com atenção e suportem isso com paciência. É o que ele está querendo dizer aqui. É como se nos dias de hoje o ministro subisse no púlpito e dissesse assim: olha, se eu pudesse, eu pregaria o evangelho 3 horas para vocês, 4 horas para vocês, porque para a glória de Cristo não falta bagagem doutrinária, teológica, e não falta ensino do Espírito Santo para isso. Mas eu vou pregar 50 minutos, porque nós vamos ter bom senso. Isso é importante sim, claro. No máximo 1 hora. Então é como se dissesse assim: em 1 hora que eu vou pregar para vocês, me suportem essa 1 hora, porque essa 1 hora pode depender para salvar a alma de vocês. É como se ele estivesse dizendo isso aqui. Eu me preparei. Talvez esse homem aqui gastou 10 anos nesse documento. É uma conjectura, eu não sei. É uma pressuposição. Talvez 5 anos. Talvez ele gastou 1 década nesse documento, para que eles suportassem com paciência. Quando um ministro passa 8 horas preparando um sermão, 7 horas, quando um pastor passa 9 horas, 10 horas, 12 horas preparando um sermão, ele começa a preparar o sermão na segunda, ele termina às vezes o sermão no domingo à tarde, porque ele quer entregar o melhor possível, a melhor base bíblica possível, a melhor doutrina possível, o melhor ensino possível, porque ele sabe que naqueles 50 minutos que ele pregar, pode depender uma alma eterna naqueles 50 minutos. Mas assim como talvez na igreja de Hebreus, na igreja dos dias de hoje, em diferentes arraiais evangélicos, existem pessoas que 50 minutos custa muito para uma exposição bíblica. Elas não gostam de exposição bíblica. Elas não têm prazer na palavra de Deus ser aberta e exposta. Ela tem comichão, ela tem inquietação. Se ela pudesse, ela não estaria ali para escutar aquela palavra. Se ela pudesse, se ela tivesse autoridade eclesiástica, ela se levantaria e dizia que a partir de hoje se tenha 10 minutos para pregar a palavra. Há pessoas assim, porque elas não têm prazer nisso. Elas não gostam da palavra exposta. Por elas a igreja é cheia de entretenimento. Por elas a igreja é um clube evangélico. Por elas a vida cristã é uma brincadeira. Por elas tudo é brincadeira, tudo é sinal, tudo para ela, na verdade, faz parte de entretenimento barato gospel. As verdades bíblicas não lhe aquecem o coração mais. A palavra doutrinária de Deus exposta não mais enraiza-se no seu coração. É como se o autor de Hebreus em nossos dias estivesse dizendo: por favor, eu não estou pedindo muito, mas eu vou subir no púlpito no domingo à noite para pregar 50 minutos. Me escutem nesses 50 minutos, por favor. Não vou pedir mais nada a vocês, mas eu só peço que me escutem 50 minutos. Que consigam guardar o celular durante apenas esses 50 minutos. Que consigam parar de pensar em outra coisa apenas nesses 50 minutos. Mas que, por favor, olhem para mim nesses 50 minutos. É como se ele estivesse dizendo isso. Por isso que ele fala: escutem com paciência esta palavra. Escuta com paciência. Escutem com paciência. Verso 23. Timóteo foi posto em liberdade
Se ele vier logo, irei vê-los na companhia dele. Uma referência histórica. Muitos comentaristas concordam que aqui o nosso querido irmão Timóteo estava preso. E aí o autor de Hebreus, inclusive, comentaristas analisam também, o F.F. Bruce concorda também, dizendo que provavelmente a razão do nosso querido autor de Hebreus não estar com essa comunidade não era porque ele estava preso. Mas como eu afirmei, nós não sabemos a razão, mas ele não estava com esses irmãos aqui. Inclusive, provavelmente, uma razão muito urgente para isso, por isso ele escreve esse documento. Aí ele diz que, saibam que, no caso, Timóteo foi posto em liberdade, se ele vir logo, irei vê-los na companhia dele, na companhia de Timóteo. No verso 24, e aí nós já estamos indo para o nosso final. Verso 24. Mais um pedido. Inclusive, os pedidos aqui, de forma didática, eu percebo a partir dos verbos, tá? No verso 18, orem. No verso 19, peço. No verso 21, aperfeiçoe. Ainda no verso 21, opere. No verso 22, peço. E no verso 24, saúdam. Saúdem todos os seus líderes. Para comentaristas e doutrinadores, esse versículo também é uma evidência de que o nosso querido autor de Hebreus, é como se ele fizesse, vamos tentar aplicar isso nos nossos dias, né? É como se ele fizesse parte da liderança pastoral dessa comunidade. Então, olha que interessante. O capítulo 13, ele faz menção a líderes 3 vezes. Domingo passado nós vimos, no domingo passado nós vimos o verso 7. Lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. Conforme nós explicamos, nesse versículo 7, ele está se referindo aos líderes do passado. Amém? Os líderes que ensinaram esses irmãos, que doutrinaram esses irmãos. No verso 17, aí ele já fala para líderes locais. Obedeçam. Veja que o verbo mudou. O verbo no verso 7 é lembrar. É fazer uma boa referência de memória para aqueles que me ajudaram no começo da minha caminhada da fé. Que me doutrinaram, que me pastorearam, que me disciplinaram. Agora no verso 17, o verbo aqui no imperativo também é obedeçam. Ele está falando de líderes locais. E agora no verso 24 ele diz, saúdam todos os seus líderes. Você percebe como um coração pastoral pensa nos seus outros companheiros da fé e na sua igreja? Saúdam todos os seus líderes, bem como todos os santos. Saúdam eles. E ele já apresentou argumento de sobra para essa saudação. Porque ele já explicou que esses homens zelam pela vida deles, pregam para eles, doutrinam eles, cuidam deles. Ele já ensinou isso. Então ele está falando aqui, saúdem, o verbo está no imperativo, saúdem todos os seus líderes, bem como todos os santos. Aí ele diz, né, os da Itália mandam saudações. O F.F. Bruce, ele comenta que provavelmente o local que esse pastor estava era um local que também tinha irmãos da Itália. Por isso que a preposição aqui é os da Itália, ou seja, irmãos italianos que estão comigo aqui, não sabemos onde, mandam saudações. Você percebe que o pastor de Hebreus, dessa comunidade, pensa na igreja dele todo momento. Meus irmãos, ele doutrina o povo, escreveu epístola para o povo, vela pelo povo, ora pelo povo, se preocupa com a alma do povo, ensina teologia para o povo, ora por esse povo, pede para obedecer os líderes, saúda os que estão com ele, irmãos, e manda lembranças para todos os santos. Ou seja,
para um pastor bíblico, a igreja, a sua comunidade, as suas ovelhas, compradas pelo sangue de Jesus, que o Senhor incumbiu como ministro do evangelho para cuidar delas, não sai do coração dele dia e noite. Conjecturando, você imagina o pastor de Hebreus, o tempo que ele ficou fora dessa igreja, falando dessa igreja onde ele chegava. Mas será que irmão Ciclano está? Quando eu saí de lá ele estava assim. Será que Beltrano cresceu na fé, rapaz? Será que Ciclana progrediu? Será que Beltrano agora é bom marido? Porque quando eu estava lá era cheio de problema. Será que Beltrano já deixou a prática judaizante? Será que Ciclano voltou para o judaísmo? Porque quando eu saí de lá ele estava querendo voltar para o judaísmo. É um pastor bíblico que é assim, irmãos. É pensando nas ovelhas o tempo todo. É orando pelas ovelhas o tempo todo. É preocupado no que vai pregar para as ovelhas o tempo todo. É querendo ajudar as ovelhas o tempo todo. É tentando colocar no púlpito o que de melhor ele pode o tempo todo. Se pudesse ele pregava mais, ele aprendia mais, ele ensinava mais. Se ele tivesse outra vida, ele seria pastor de novo, para pregar para aquele povo de novo, para ensinar de novo, até que toda alma que ele pastoreasse fosse para Jerusalém celestial. Quando eu leio esse texto, é um exímio exemplo de um pastor bíblico que eu vejo. Esse homem aqui é incansável para ele. Se ele pudesse, ele escrevia segundo Hebreus. Se ele pudesse, terceiro Hebreus. Se ele pudesse, escreveria o terceiro, um outro testamento inteiro, se fosse necessário, para ajudar aqueles irmãos, para que aqueles irmãos progredissem na fé. Vamos para o verso 25 e eu vou encerrar. 10h47. Minha esposa só deu até 10h50. Eu não posso passar 3 minutos. Então eu vou expor o 25 e trazer 3 lições. 3 minutos. Verso 25. A graça. Esse pastor termina falando da graça, irmãos. A graça esteja com vocês, porque tudo é graça. Ô irmãos, se o Senhor coloca um pastor bíblico no púlpito, é graça. Se o Senhor deu um pastor bíblico para velar pela vida da igreja, é graça. É Ele que faz isso. Se espiritualmente somos doutrinados, é porque o Espírito Santo dá graça para que os pastores locais preguem a palavra de Deus, para que tenham iluminação, para que tenham do Espírito Santo uma porção, para que possam ensinar, para que possam doutrinar, para que você acorde na segunda-feira, irmãos, depois da exposição bíblica, do domingo, da terça-feira, você acorde na segunda-feira, indo para o trabalho, fazendo seus afazeres, dizendo: eu tenho esperança em Jesus Cristo, porque foi pregado ontem. É pela graça isso. Que a graça esteja com vocês. 3 lições. 3 lições e eu encerro esse documento. Primeira, se temos dificuldade de internalizar e suportar a doutrina bíblica em nossos púlpitos, precisamos reavaliar nossa regeneração. Se temos dificuldade de internalizar e suportar, como o autor de Hebreus fala, suportem essa exortação com paciência, porque eu sou pastor de vocês, porque eu amo vocês, porque eu zelo por vocês. Se temos dificuldade de internalizar e suportar a doutrina em nossos púlpitos, precisamos reavaliar nossa regeneração. Segunda, orai pelos líderes. Meus queridos irmãos, o contexto
evangélico, né? Ele é cheio de chavões bem problemáticos, né? Bem problemáticos. Um que me incomoda, porque hoje eu vou para a igreja só receber. Porque eu vou receber hoje. Receber o quê, irmão? Você vai prestar um culto. Você vai adorar a Deus. Você vai ouvir a exposição bíblica da palavra. Você quer receber? Meus irmãos, você recebeu de Cristo sacrifício vicário. Tu hoje é salvo na pessoa de Jesus Cristo, porque Ele lhe amou antes da fundação do mundo, Efésios 1. Aí, sabe, dentro dessa conjectura muito problemática de pensamento, que nós aprendemos com o autor de Hebreus, orar por aqueles que nos lideram. Senhor, nas nossas orações, no coração, alcança as demandas daqueles homens, Senhor. Ajuda aqueles homens, Senhor. Porque a carreira ministerial é pesada, Senhor, em muitos momentos. Porque ele tem que ter sabedoria bíblica para aconselhar, tem que ter sabedoria bíblica para pregar, para doutrinar a igreja. Senhor, que o Senhor segure com a tua forte mão, o ajude nas suas demandas psicológicas, emocionais, no seu coração, nas suas demandas emocionais. É isso que nós aprendemos com o autor de Hebreus. Aí ele gastou 12 horas orando, velando pela alma da igreja, preparando o sermão. Quando é no domingo à noite, estou usando domingo à noite como alegoria, pode ser qualquer dia, mas quando é no domingo à noite, entregou o melhor sermão doutrinário que podia, do que o Espírito Santo lhe iluminou, e a gente volta para casa do mesmo jeito, como se não fizesse diferença, e nem lembra da alma daquele homem que gastou tanto tempo para pregar a Escritura. É isso que a gente aprende. E é isso que ele fala, por isso que ele fala no 18, no 19, peço com insistência que orem por mim, por favor. É como se ele fosse dizer, por favor, ora por mim. Se o pastor é dado a ele, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele vele pela vida das ovelhas, é dada às ovelhas a incumbência de orar pelo seu pastor. Ovelha é tentada, pastorado é tentado. As mesmas aflições que estão nas nossas carnes, estão dos líderes locais levantados por Deus nessa comunidade. Você sente aflição no coração, o pastor também sente. Você se entristece pelas demandas familiares, o pastor também se entristece. Tem momento que chegamos na igreja entristecidos, situação da vida, aflição, porque se pudéssemos, às vezes a gente chega a dizer a Deus de uma forma errada, Senhor, nem gostaria de estar, mas eu vou para a tua casa. Como será que um pastor sobe num púlpito com o coração aflito, tempestuoso, aflitivo, emocionalmente às vezes combalido? Como é que ele entrega 1 hora de sermão, irmãos, com a doutrina sólida, consistente, com a iluminação do Espírito, com um coração afligido? Mas o Espírito Santo faz com que ele entregue isso. Então ore por ele, orem por eles, oremos por eles, velemos por eles. É o que a gente aprende com Hebreus, com o autor de Hebreus. E para encerrar, o autor de Hebreus zelava pela doutrina, porque isso tinha a ver com as almas eternas daquela igreja. Por que ele prega Jesus Cristo? De Hebreus 1, versículo 1, a Hebreus 13, versículo 25. Porque ele estava preocupado com a doutrina. Porque uma doutrina herética leva para o inferno. Por que um pastor bíblico não se cansa de pregar a doutrina bíblica? Por que não se cansa de pregar Jesus? Porque custa o quê? Custa a alma. É muita coisa. E aí por isso que no 25 ele dá a bênção. Mais uma vez. Que a graça esteja com vocês.